Segunda pergunta. Em 1908, Augusto dos Anjos foi para a capital paraibana, onde já se encontrava instalado um irmão. Perguntamos, qual o nome desse irmão e que função exercia, e onde seu irmão iniciara sua carreira? Seu irmão, Arthur dos Anjos, foi promotor de justiça, começou a sua liça, e quero que você confira no texto dando uma lida na minha sempre querida cidade de Guarabira. Está certa a resposta. Terceira pergunta. São inúmeras as cartas que o poeta mandou para sua mãe. Ela é semana passada. Em 1º de abril desse mesmo ano, Augusto dos Anjos escreveu a Dona Córdula quando alude pela primeira vez a um caso judiciário que patrocinou. Perguntamos, que tipo de processo era esse, contra quem era esse processo e de que o réu era acusado e qual o resultado do julgamento? Ele foi acusador, auxiliando o promotor, para depois mandar em cana um réu que ele descobre que matou um primo pobre, Chiquinho, tio de Nana. Direi o nome do réu. Se chamava Manuel de Alencar. Pelo crime praticado, ele foi processado da forma mais exemplar, pois passou sem piedades 16 anos nas grades sem poder mais matar. Está certa a resposta. Quarta pergunta. Augusto participava de um jornalzinho chamado Nonevar, que era impresso na época das Festas das Neves, na capital paraibana. Foram escritos pelo poeta dezenas de sonetos, encomendados ou não, sobre as graças e virtudes de suas conterrâneas. Não tem nada a ver com Paraíba masculina, mulher macho e senhor, né? Perguntamos, em que jornal era feita a impressão do Nonevar, como o poeta se referia às moças paraibanas nos seus sonetos e quais os pseudônimos usados por Augusto dos Anjos nesse jornal? Em que jornal era feita a impressão? Na gráfica do jornal A União, certo, que era o jornal oficial, era e é, o jornal oficial do Estado. Uhum. E como ele se referia às moças paraibanas nos seus sonetos? Bom, ele fazia sonetos, louvamieiros, saudação nos perfis, chamando as belezas estonteantes, era miniaturas de ídolos gregos, deusas coroadas, Falta um só. Chega já. Quer deixar para depois? Deusas coroadas, deusas miniaturas de ídolos gregos, beleza estonteante. Quer deixar para o final? Essa musiquinha. Essa musiquinha. Essa musiquinha. Deixar para o final, então? Deixar para o final, então? E os pseudônimos usados por Augusto dos Anjos nesse jornal? Sílfides impolutas. Certo. Os pseudônimos usados por Augusto dos Anjos, então? Agora vem a resposta do jeito que o povo gosta e quero que você endosse. Petrônios na poesia e quando Crônicas escrevia, usava Caravadoce. Está certa a resposta. Quinta pergunta.
José Américo de Almeida, que mais tarde seria governador da Paraíba, conheceu Augusto dos Anjos ainda na capital paraibana, em casa de um amigo. Porém, só veio a fazer camaradagem com o poeta numa festa. Perguntamos, na casa de que amigo José Américo de Almeida conheceu o poeta e quem era o pai desse amigo? Que tipo de festa foi essa que aproximou os dois e qual o trajeto que ambos percorreram conversando? Na casa de que amigo ele conheceu o poeta? Foi na casa de Santos Neto. Certo. E quem era o pai dele? Arthur Aquiles. Certo. E que tipo de festa era que aproximou os dois? Festa, porque Zé Américo, Ou festa, ou... ele descreve esse encontro depois que nós nos fizemos, depois de feita a nossa aproximação, segundo o texto da carta, a cidade assistiu um espetáculo ambulatório. Certo. Caminhávamos, esticávamos as pernas da igreja da Misericórdia à Praça do Palácio, conversando sobre tudo menos sobre o que a gente via. Certo, é isso. É isso? É o espetáculo ambulante e a da Igreja da Misericórdia é o Praça do Palácio. Praça do Palácio. Está certa a resposta. Sexta pergunta. Augusto dos Anjos tinha muitos receios, como de ficar louco ou cego. Na poesia Cismas do Destino, muito preocupado com sua saúde, ele diz, numa imagem pessimista, estar indo em direção à Casa do Agra. Perguntamos, que casa era essa e em que ano e por quem foi fundada? Ele inicia este poema, Cismas do Destino, dizendo: Recife, Ponte Buarque de Macedo, eu indo em direção à Casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. A Casa do Agra era uma famosa casa funerária do Recife, para onde ele se dirigia, fundada em 1815 por Manuel Gonçalves Agra. Daí o nome Agra na casa. Está certa a resposta. Sétima e última pergunta. A 25 de agosto de 1909, Augusto dos Anjos publicava na seção poética da União o soneto Vencido, cujo primeiro quarteto tem duas versões. Pedimos ao candidato a primeira versão de 1909 e a segunda definitiva publicada no livro Eu, em 1912. No número 1912, que é a forma definitiva, ele diz: no auge de atordoadora e ávida sanha, leu tudo, desde o mais prístino Nito, por exemplo, do Boiapes do Egito ao velho Nibelungen da Alemanha. Certo. Na forma original, a forma primitiva, ele substituiu no primeiro verso do primeiro quarteto, no auge por adstrito. No segundo verso, substituiu prístino por inócuo. O terceiro verso ele manteve incólume, íntegro, sem modificação. E no quarto verso do primeiro quarteto, ele substituiu, em vez de ao velho Nibelungen, ele botou o único alfabeto da Alemanha. Então ficaria: adstrito, atordoadora e ávida sanha, leu tudo desde o mais inócuo mito, como por exemplo o Boiapes do Egito, ao único alfabeto da Alemanha. E na forma primitiva, a original, a definitiva, no auge da atordoadora e ávida sanha, leu tudo desde o mais prístino mito, por exemplo, do Boiapes do Egito ao velho Nibelungen da Alemanha. Absolutamente certo! Ronaldo, parabéns. Não tem cara pra frente isso não, né? Não, esse não precisa de trás pra frente, não. Depois do susto de hoje... Tá, muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Até terça-feira. Boa noite, Ronaldo. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. O que é isso? Isso é um artesão de Campina Grande que pediu que eu fosse portador de uma das suas obras de arte para você, em trabalho em couro, e para a Deise, se você permitir. Claro, sem ciúmes. Daisy? Sem ciúmes. Dá a Daisy para você. Olha que linda.
Muito obrigado. Como é o nome dele? É Luciano Fialho. Luciano Fialho. Muito obrigado, Luciano. E as autoras desse vocabulário poético do eu, que pediram também que passasse as suas mãos, Maria Helena e Anice Brito. Anice Brito, muito obrigado. Sim, com aquelas palavras... Aquelas palavras complicadas de alguns. Que só você sabe, né? Muito obrigado, Maria Helena e Anice Brito, por esse livro. E também ao Luciano. Deise, por favor. Obrigado. Bom, Ronaldo, eu tenho que lhe fazer aquela pergunta. Você hoje concorre a um prêmio de 1.800.000 cruzados. Se você for em frente. Você continua ou você desiste? Eu disse semana passada e repito, a despeito das imensas dificuldades que tenho enfrentado, eu homenageio a minha cidade, que terça-feira completou 124 anos de fundação. Eu vou continuar. Que bom. Deise, por favor, envelope. Mas você ainda fica nervoso, Ronaldo? Quem não fica? Semana passada foi aquele meio quase com sufoco, né? É um mundo, é um universo muito grande. A obra de Augusto dos Anjos, a obra e a vida. A poesia dele é muito extensa. Então, vamos lá, podemos ir? Primeira pergunta, então. Em artigo publicado no Registro Literário de 17 de junho de 1912, Osório Duque Estrada fez o seguinte comentário sobre a quinta cestilha de um poema de Augusto dos Anjos. À primeira vista, parece que o homem é doido. E aquele amor à podridão é já a ideia do transformismo que lhe anda pela cabeça. Pedimos ao candidato o título do poema e recitar a cestilha criticada por Osório Duque Estrada. Bom, ele faz referências à quinta cestilha, à 11ª e à 27ª, do poema Monólogo de uma Sombra. E as quinta cestilha, bom, sou uma sombra, venho de outras eras, é a primeira. A simbiose das coisas me equilibra, é a segunda. Parando acima mudando os tetos, é a terceira. Na ciência social existe uma arma, é a quarta. Com um pouco de saliva cotidiana, mostro o meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os quiosques rindo, o resíduo rindo dos quiosques. E o animal inferior, que urna nos bosques, é com certeza meu irmão mais velho. Está certa a resposta. Segunda pergunta. Mais uma carta de Augusto à sua mãe. Desta feita, informando-lhe que seu livro havia sido incluído na biblioteca de uma instituição científica por tratar de 2 assuntos importantes. A carta fazia ainda menção a um parente que procurava reconciliação com a família através do poeta. Perguntamos, de que entidade era a biblioteca e por que o livro foi incorporado ao seu acervo? E que parente era esse que procurava se reconciliar com a família? Qual o seu verdadeiro nome e que outro nome usava? Vamos lá primeiro. De que entidade era a biblioteca? Bom, essa carta ele escreve logo após o aparecimento do eu, da crítica, ele dizendo à mãe dele, meu livro tem causado verdadeiro escândalo nesta terra. Comentaram-no, inclusive, na Câmara dos Deputados. Inclusive, a Academia Nacional de Medicina o incluiu na sua biblioteca, por tratar do requelismo e do evolucionismo spenceriano. Certo. Generino, que era tio dele, me fez longa carta em versos, elogiando minha produção, que será publicada em breve. Nesta cidade não há mais novidades. Abraço, seu filho de coração, Augusto. Está certa a resposta. O nome completo, Generino, e o nome que ele usou. Era Adolfo Generino Rodrigues dos Anjos, que usava um outro nome. Eu me permito dizer, o Adolfo Generino quis unir o seu destino a celestiais encantos, fez mudanças, fez arranjos, por não querer mais os anjos, preferiu usar dos santos. Está certo. Terceira pergunta. Vamos dizer alguns versos de Augusto dos Anjos e pedimos o nome das poesias a que pertencem. São 4, vou uma por uma. A primeira, tíbias, cérebros, crânios, rádios e húmeros. Infinita como os próprios números, a sua conta não acaba mais. Versos a um coveiro. Certo. Segunda, vista através do vidro azul parece um paralelepípedo quebrado. Do laboratório em que estou situado, a lua magra quando a noite desce,
Vista do vidro azul parece um paralelepípedo quebrado. Tristeza de um quarto minguante.